Eu sempre acreditei que arte não era para gente como eu, gente marcada, gente invisível. Hoje entendo que acreditava nisso porque alguém queria que eu acreditasse. Meu nome é Lúcia Helena da Silva. Tenho uma cicatriz que corta metade do meu rosto, do canto do olho esquerdo até o queixo. É a primeira coisa que as pessoas notam em mim e a última que esquecem. Sei disso porque, quando limpo o chão do MASP e alguém esbarra em mim, o olhar sempre vem primeiro com surpresa, depois com aquele desconforto que eles tentam disfarçar. Foi um acidente quando eu era bebê, é o que eu costumava dizer, para poupar os outros do constrangimento de perguntar. Mas a verdade é que nem eu sabia direito o que tinha acontecido. Um incêndio, disseram. Minha mãe morreu, disseram. Nada além disso. No orfanato, as tias me chamavam de emperrada. Não pela cicatriz em si, mas pelo jeito que eu nunca sorria, nunca chorava, nunca fazia nada que elas esperavam de uma criança normal. A Lúcia emperrou de novo, falavam quando eu ficava quieta num canto, como se eu fosse uma máquina com defeito. O MASP virou meu lugar há 5 anos. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. E mais que isso, tinha as telas, as cores, as histórias. Eu chegava antes do museu abrir e saía depois que todos iam embora. Não porque me pediam, mas porque eu queria aqueles momentos só para mim e para as obras. Naquela manhã de abril, estava limpando o piso do segundo andar, o esfregão deslizando em movimentos automáticos, quando ouvi vozes animadas pelo corredor. Era quarta-feira, dia em que o museu fecha para o público, reservado para manutenção e montagem de novas exposições. Precisamos que esse espaço esteja impecável até sexta, entendeu? A voz grave do curador Ricardo ecoou pelo salão. A retrospectiva de Helena Amaral é o evento mais importante do ano. Ergui a cabeça e vi 3 pessoas avaliando o espaço vazio. Ricardo, sempre com seu blazer escuro, um homem mais jovem que carregava uma pasta grossa, e Dona Isadora Amaral. Mesmo nunca tendo falado com ela, conhecia aquele porte elegante de longe. Dona Isadora era presença constante nas notícias sobre arte e cultura em São Paulo, a grande patrona das artes, como a chamavam. Rica, poderosa e, pelo que diziam nos corredores, difícil de agradar. Vou precisar de mais luz neste painel, Daniel, indicou Dona Isadora para o homem mais jovem, apontando para a parede à esquerda. As cores dela precisam brilhar como ela brilhava. Desviei o olhar, como sempre fazia quando pessoas importantes passavam. Invisibilidade era meu superpoder. Continuei esfregando, fingindo não ouvir, mas cada palavra sobre Helena Amaral entrava em mim como agulhas finas. 25 anos desde que a perdemos. A voz de Dona Isadora tremeu ligeiramente. Esta exposição precisa ser perfeita. A memória dela merece. Não sei explicar por que aquelas palavras me incomodaram tanto. Algo na maneira como Dona Isadora falava, como se Helena fosse um tesouro particular, um troféu. Enquanto eles seguiam pelo corredor, peguei meu balde e me afastei na direção oposta. Havia outros corredores para limpar. Lúcia, você não vai acreditar quem vai ganhar a exposição. Miriam me cutucou na hora do almoço, sentada ao meu lado na pequena copa dos funcionários. Miriam era a única pessoa que eu poderia chamar de amiga. Trabalhava na bilheteria e falava pelos cotovelos, o extremo oposto de mim. Por algum motivo que nunca entendi, ela insistia em me incluir em suas conversas, mesmo quando eu só respondia com acenos de cabeça. Helena Amaral, respondi, cortando um pedaço da marmita simples de arroz e feijão. Já sabia? Ela pareceu decepcionada. Pensei que ia te contar a novidade. Dei de ombros. Ouvi eles falando mais cedo. Não é só uma exposição qualquer. Miriam se inclinou, como quem conta um segredo. É tipo a primeira grande retrospectiva. Parece que a velha Isadora nunca deixava expor em tudo junco. Dizem que ela guardava metade das obras em casa. Mastiguei devagar. Não conseguia explicar nem para mim mesma por que aquilo me interessava. Eu nem conhecia o trabalho de Helena Amaral, além das 2 ou 3 telas famosas que já tinham passado pelo museu. Ela era boa? Perguntei, surpresa com meu próprio interesse. Miriam arregalou os olhos, como se eu tivesse dito uma heresia. Boa. Helena era um prodígio. Morreu aos 23 anos, num incêndio. Uma tragédia. Se tivesse vivido, seria uma das maiores do mundo. Todo mundo fala isso. Um incêndio. A palavra causou uma contração no lado esquerdo do meu rosto, onde a pele esticada da cicatriz às vezes parecia ter vida própria. Que foi, Lu? Miriam percebeu meu desconforto. Nada, respondi por reflexo. Era sempre nada. Mais tarde naquele dia, estávamos limpando as janelas do terceiro andar, eu e seu Jerônimo,
o faxineiro mais antigo do museu. Enquanto ele reclamava da dor nas costas e de como o filho não o visitava mais, minha mente vagava. Havia algo me incomodando desde a conversa com Miriam, uma coceira que eu não conseguia coçar. O senhor conheceu Helena Amaral? Perguntei de repente, surpreendendo até a mim mesma. Seu Jerônimo parou de passar o pano no vidro e me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. A pintora? Ele franziu a testa. Não, menina, antes do meu tempo. Mas minha irmã trabalhou na casa dos Amaral, lá para os lados do Jardim Europa, na época que a moça morreu. Um rebuliço danado, disse ela. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Seu Jerônimo gostava de falar e, uma vez provocado, raramente parava. Dizem que ela era bem esquisita. Vivia trancada com as tintas dela. Ele baixou a voz. A velha Isadora controlava tudo na vida da filha. Tudo mesmo. Minha irmã contava que as duas viviam brigando. Não me admira que a moça tenha tido aquele fim. O incêndio, murmurei. É, no ateliê dela. Dizem que foi acidente, mas sabe como é. Ele fez um gesto vago com a mão, deixando no ar uma insinuação que não se atrevia a completar. Minha mão automaticamente subiu para tocar a cicatriz. Um gesto que eu tentava evitar, principalmente em público. Seu Jerônimo percebeu e pigarreou, constrangido. Desculpa, menina. Não quis te deixar chateada. Tudo bem, respondi, voltando ao trabalho. Mas não estava. As noites sempre foram difíceis para mim. Meu apartamento minúsculo na zona leste de São Paulo tinha uma cama, um fogão de 2 bocas, uma mesa pequena e uma estante onde eu guardava meus tesouros. Livros de arte comprados em sebos por alguns reais, recortes de jornal sobre exposições e uma coleção de pincéis usados que eu encontrava jogados no lixo do ateliê do museu. Naquela noite, deitada na cama, não conseguia parar de pensar em Helena Amaral e no incêndio que tirou sua vida. Estranho como certas histórias parecem nos chamar, como se tivessem um ímã que puxa algo escondido dentro da gente. Peguei um pincel velho da minha coleção, passando os dedos pelas cerdas gastas. Nunca tive coragem de pintar de verdade. Desenhos simples, rabiscos, era o máximo que me permitia. Gente como eu não cria beleza, era o que repetia para mim mesma, uma mentira confortável que justificava meu medo. Fechei os olhos e vi cores. Azul profundo misturado com vermelho escuro, quase preto. As cores que me visitavam nos sonhos desde sempre. Os dias seguintes foram de agitação intensa no MASP. Caixotes chegavam a toda hora, equipes montavam painéis, luzes eram ajustadas. Como sempre, eu circulava entre eles como um fantasma, invisível, parte da maquinaria que mantinha tudo funcionando. Uma tarde, enquanto limpava o banheiro feminino, ouvi a porta se abrir. Normalmente eu me apressava para sair, evitando contato, mas desta vez algo me fez ficar parada, escondida na última cabine. Os saltos batiam forte no piso. Não, não quero ouvir desculpas. A voz cortante de Dona Isadora ecoou contra os azulejos. A tela principal precisa ser colocada hoje. Não me importa o que você tenha que fazer. Silêncio. Ela estava ao telefone. Daniel, eu não te contratei para me trazer problemas. Esta exposição precisa ser exatamente como planejamos. Entendeu? Exatamente. Helena merece isso. Eu mereço isso. O tom de voz dela me fez encolher. Era uma mistura de autoridade e algo mais. Uma ameaça velada que parecia normal para ela, mas que fez minha espinha gelar. Não me venha com essa história de novo, ela continuou, sua voz baixando para um sibilo furioso. Aqueles cadernos não são parte da exposição e nunca serão. São pessoais e irrelevantes. Leve-os para minha casa como ordenei. Ouvi a torneira abrir e fechar rapidamente. Depois, o som dos saltos se afastando e a porta batendo. Esperei alguns minutos antes de sair da cabine, o coração batendo acelerado como se eu tivesse ouvido algo proibido. Cadernos. Que cadernos seriam esses, tão importantes para serem escondidos? Na semana da abertura da exposição, trabalhei horas extras. Não que precisasse do dinheiro. Bem, precisava sim, sempre precisava. Mas porque algo me mantinha ali, gravitando ao redor daquelas obras que ainda não tinha visto por completo. Na véspera da inauguração, o museu ficou vazio mais cedo que o normal. Os preparativos estavam prontos e todos foram liberados para descansar antes do grande dia. Todos, menos a equipe de limpeza. Nós tínhamos que deixar tudo impecável. Quando finalmente terminei de polir o piso do segundo andar, já passava das 10 da noite. Seu Jerônimo e os outros já tinham ido embora. Só restava eu e o segurança da noite, que fazia sua ronda no primeiro andar. Olhei ao redor. A exposição estava pronta, mas coberta com panos brancos para a grande revelação no dia seguinte.
Não deveria estar ali. Não deveria olhar antes da hora. Mas algo me puxava. Com passos silenciosos, caminhei até a obra central, coberta pelo maior dos panos. Minhas mãos tremiam quando toquei o tecido. Hesitei, olhando por cima do ombro para ter certeza de que estava sozinha. Devagar, levantei uma ponta do pano, depois outra. Em movimentos cuidadosos, destapei apenas o suficiente para ver. Era um autorretrato. Helena Amaral me encarava com olhos da cor do oceano profundo, intensos e tristes. Seu rosto era fino, de traços delicados que pareciam tão familiares que chegava a doer. Mas o que me atingiu como um soco no estômago foi a maneira como ela olhava. Não para o espectador, mas ligeiramente para o lado, como se estivesse procurando algo fora da tela. Alguém. Meus joelhos fraquejaram, apoiei uma mão na parede para não cair. Por que aquele olhar me afetava tanto? Porque aquelas cores, azuis escuros e vermelhos profundos, pareciam sair diretamente dos meus sonhos. Um barulho me fez virar bruscamente. No susto, puxei o pano com força demais e ele caiu completamente, revelando a tela inteira. Quem está aí? Gritei, o coração na garganta. O barulho vinha de uma sala lateral, onde guardavam materiais para a exposição. Aproximei-me com cautela. A porta estava entreaberta, uma fresta de luz escapando para o corredor escuro. Empurrei a porta devagar. A sala estava vazia, exceto por caixas, ferramentas e um homem sentado no chão, cercado de papéis. Reconheci-o imediatamente como o tal Daniel, o assistente de Dona Isadora. Ele levantou a cabeça, tão assustado quanto eu. Desculpe, falei, recuando. Pensei que não tinha mais ninguém. Daniel se levantou rapidamente, tentando esconder os papéis. Não, tudo bem. Eu só estou organizando umas coisas. Nossos olhares se cruzaram, ambos percebendo que o outro estava fazendo algo que não deveria. A tela. Ele apontou para trás de mim, para o corredor. Você descobriu? Foi sem querer, menti. Estava limpando e o pano caiu. Um silêncio estranho se instalou entre nós. Eu deveria ir embora, voltar a cobrir a tela, fingir que nada tinha acontecido. Mas meus pés não se moviam. Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou subitamente. 5 anos. E nunca viu o trabalho dela antes? Hesitei. Vi algumas telas, as que ficam na exposição permanente. Daniel me estudou por um momento, como se decidindo algo. Você se parece com ela. As palavras me atingiram como um choque elétrico. O quê? Desculpe. Ele sacudiu a cabeça. Foi indelicado. É que tem algo nos seus olhos. Dei um passo para trás, instintivamente levando a mão à cicatriz. Não, não é isso. Daniel corrigiu rapidamente, percebendo meu gesto. É o olhar, o jeito de olhar. Engoli em seco, uma sensação estranha subindo pela espinha. Preciso ir, falei, virando-me para sair. Espere, ele chamou, e algo em sua voz me fez parar. Preciso te mostrar uma coisa. Ele segurava um dos papéis que estava tentando esconder. Aproximei-me hesitante. Era um caderno, ou melhor, uma página arrancada de um caderno. Um desenho a lápis mostrava o rosto de uma criança. Uma criança com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Onde você achou isso? Minha voz saiu estrangulada. Nos pertences pessoais de Helena, Daniel respondeu, seus olhos fixos nos meus. Dona Isadora me pediu para separar o que não deve ser mostrado ao público. Estendi a mão, tocando o papel com as pontas dos dedos, como se fosse algo sagrado. A criança do desenho tinha meus olhos, minha cicatriz. Mas como? Helena Amaral morreu há 25 anos. Eu tinha 28. Abaixo do desenho havia algumas palavras escritas numa letra apressada, quase desesperada. Por que alguém que morreu há 25 anos desenharia uma criança que ainda nem existia? A frase não fazia sentido, as datas não batiam, nada batia. Há mais, Daniel disse mostrando outras páginas. Muito mais. Anotações, desenhos, é como um diário codificado. Dona Isadora quer que eu destrua tudo isso. Por quê? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Não sei ao certo, ele respondeu. Mas tem algo errado nessa história toda. A data da morte de Helena, as circunstâncias do incêndio. Há contradições em tudo. Meu cérebro trabalhava a 1000 por hora, tentando processar o que estava acontecendo. Você disse que ela morreu num incêndio? É a versão oficial. Daniel hesitou. Mas esses cadernos foram escritos depois. Anos depois da data da morte dela. Minha mão subiu automaticamente para a cicatriz. Um incêndio. Minha mãe morreu num incêndio, disseram no orfanato. Eu sobrevivi com esta marca. Preciso ir, repeti, desta vez com mais determinação. Espere. Daniel pegou um celular. Posso tirar seu contato? Tem mais coisas que preciso te mostrar, mas não posso fazer isso aqui.
Relutante, passei meu número. Saí daquela sala como quem foge de um pesadelo, apenas para entrar em outro. Ao passar pelo autorretrato de Helena, não consegui evitar parar novamente. Aqueles olhos, meus olhos. Não dormi naquela noite. Como poderia? Sentada na beirada da cama, olhava fixamente para o espelho rachado na parede, procurando no meu rosto traços de Helena Amaral. Seria possível? Seria loucura? Por que uma artista famosa desenharia uma criança com minha cicatriz? Minha cabeça doía com as possibilidades. A mais óbvia era tão absurda que mal conseguia formá-la em pensamento. Helena Amaral poderia ser minha mãe, uma mãe que supostamente morreu quando eu ainda era um bebê? Não, era loucura. Coincidência. Tinha que ser. Meu telefone vibrou, me assustando. Uma mensagem de um número desconhecido. Preciso te mostrar mais coisas. Amanhã, depois da inauguração, Daniel. Respondi com um simples ok, mesmo sabendo que deveria ignorar aquilo tudo. Voltar à minha rotina invisível. Esquecer o desenho, os olhos, a sensação estranha. Mas eu não podia. Algo despertara em mim, e não havia como adormecer de novo. A inauguração da exposição foi um evento pomposo, cheio de gente rica e importante. Eu trabalhava nos bastidores, ajudando a servir bebidas, recolhendo taças vazias, assegurando que tudo corresse bem. De longe, vi Dona Isadora cumprimentando pessoas, sempre elegante em seu tailleur cinza, o cabelo branco em um coque impecável. Seus olhos nunca repousavam em funcionários como eu. Daniel estava lá também, sempre próximo a ela, mas com um olhar inquieto que vagava pelo salão. Nossos olhares se cruzaram uma vez brevemente e ele fez um pequeno aceno com a cabeça. As obras de Helena causavam comoção. Ouvi comentários emocionados, vi lágrimas, suspiros. A exposição incluía não apenas pinturas, mas fotografias dela, objetos pessoais, cartas. Um talento perdido tão jovem, diziam. Uma tragédia para a arte brasileira. Em um momento de pausa, consegui circular discretamente pela exposição, absorvendo as cores, as formas. Havia uma violência contida nas pinceladas de Helena, uma angústia que saltava da tela direto para o meu peito, como se ela estivesse gritando, mas ninguém ouvisse. Numa sessão dedicada à sua vida pessoal, vi fotografias de Helena jovem, sempre séria, ao lado de Dona Isadora. Em nenhuma delas sorria. Em todas, tinha aquele mesmo olhar, ligeiramente desviado, como se procurasse algo além da câmera. Uma fotografia em particular me chamou a atenção. Helena em frente ao MASP, segurando um caderno de desenhos. A legenda dizia Helena Amaral, 1090, 3 meses antes do incêndio fatal. Meus olhos fixaram na data, 1990. Se ela morreu naquele ano, como poderia ter desenhado uma criança, eu que só nasceu? Quando foi que eu nasci? A pergunta me atingiu como um tapa. Eu não sabia minha data de nascimento exata. No orfanato, me disseram apenas que cheguei lá em 1995, com aproximadamente 1 ano de idade. Meus documentos marcavam 1994 como ano de nascimento, mas isso era uma estimativa, não uma certeza. As contas não fechavam. Nada fechava. A exposição finalmente terminou tarde da noite. Enquanto os convidados importantes se retiravam, a equipe de limpeza começou o trabalho. Eu me ofereci para ficar até mais tarde, como sempre. Daniel me encontrou perto do banheiro, longe dos olhares dos outros. Vamos sair daqui, ele sussurrou. Tenho algo para te mostrar, mas não pode ser no museu. Em circunstâncias normais, jamais sairia com um homem que mal conhecia. Mas nada era normal naquele dia. Para onde? Confie em mim, ele disse, e algo em seus olhos sinceros me fez aceitar. Pegamos um táxi em silêncio. Daniel parecia tenso, verificando o celular a cada minuto. Ela vai perceber que os cadernos sumiram, falei finalmente, quando já estávamos longe do museu. Provavelmente só amanhã, ele respondeu. Temos tempo. O táxi nos deixou em um café pequeno e discreto na Rua Augusta. Aquela hora da noite estava quase vazio. Daniel pediu 2 cafés e, quando a garçonete se afastou, tirou de sua mochila um pacote embrulhado em papel craft. Consegui digitalizar parte do material, ele disse, baixando a voz. Mas trouxe alguns originais também. Achei que você deveria ver. Abri o pacote com mãos trêmulas. Eram 4 cadernos de tamanhos diferentes, todos velhos e desgastados, e uma pasta com fotografias. O que é tudo isso? Perguntei, sentindo o peso daqueles objetos. A verdade eu acho, Daniel respondeu. Ou pelo menos parte dela. Abri o primeiro caderno. Era um diário, com datas que começavam em 1991, um ano após a suposta morte de Helena. 10 de março de 1991. Ela não me deixa sair, diz que é para meu próprio bem, que o mundo pensa que estou morta e assim deve continuar.
Mas por quê? Que fiz de tão terrível para merecer esta prisão? Meu coração acelerou. Virei as páginas, lendo trechos aleatórios. 15 de junho de 1991. As enfermeiras aqui são pagas para mentir, para dizer que sou instável, que tenho alucinações. Mas sei o que vi, sei o que é real. 23 de dezembro de 1991. Ela veio hoje. Trouxe presentes como se isso compensasse tudo. Perguntei sobre minha filha e ela ficou furiosa. Disse que não tenho filha nenhuma, que isso é delírio. Mas eu a segurei nos braços. Ela existe. Filha. A palavra ecoou dentro de mim como um grito. Ela estava viva em 91, murmurei, mais para mim mesma do que para Daniel. E menciona uma filha. A mais. Daniel apontou para as fotografias. Eram imagens de um lugar que parecia uma clínica ou hospital, datadas de 1995. Em uma delas via-se uma mulher de costas, olhando pela janela. O cabelo era o mesmo das fotos oficiais de Helena. Onde você conseguiu isso? Perguntei. Faziam parte de um projeto de documentário sobre instituições psiquiátricas. Daniel explicou. O fotógrafo não sabia quem era ela, mas colocou na legenda: paciente não identificada, internada há mais de 4 anos. A data bate com o período pós-incêndio. Mas isso não prova nada, argumentei, mesmo sentindo que estava diante de uma verdade assustadora. Poderia ser qualquer pessoa parecida. Daniel pegou outro caderno, este mais recente. Este é de 1994. Leia. Abri na página que ele indicou. O texto estava mais errático, a letra trêmula. Ela tirou minha filha de mim, disse ao mundo que morri. Me mantém aqui dopada, pintando para ela vender como obras inéditas encontradas após minha morte. Mas consigo escapar às vezes. Consigo visitar exposições de forma anônima. Sempre de óculos escuros, sempre com o rosto coberto. Na semana passada vi uma exposição infantil no Sesc. Entre as crianças, uma menina com uma cicatriz no rosto, a mesma cicatriz. Será possível? Seria minha Lúcia. Meu nome? Meu nome estava ali. Minhas mãos começaram a tremer tanto que não conseguia mais segurar o caderno. Isso não pode ser verdade, gaguejei. Lúcia, Daniel colocou a mão sobre a minha. Há mais uma coisa que você precisa ver. Ele tirou da mochila um envelope pardo. Isso estava escondido dentro da moldura de um dos quadros que não entraram na exposição. Um que Dona Isadora fez questão de manter em casa. Abri o envelope. Dentro havia uma certidão de nascimento. Meu coração quase parou quando li. Nome: Lúcia Helena Amaral. Data de nascimento: 10 de maio de 1994. Mãe: Helena Maria Amaral. Não pode ser, repeti, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Por que alguém faria isso? Por que esconderia uma criança da própria mãe? O incêndio foi forjado, Daniel explicou, sua voz baixa e urgente. Helena engravidou de alguém que Dona Isadora não aprovava. Quando descobriu, já era tarde demais para um aborto. Então ela esperou você nascer e forjou a morte da filha, internando-a em uma clínica psiquiátrica. E eu? O que fizeram comigo? Te levaram para um orfanato. Provavelmente subornaram funcionários para falsificar sua entrada, mudaram seu sobrenome. Era monstruoso demais para acreditar. E ainda assim, algo dentro de mim sabia que era verdade. As peças se encaixando, os olhos no espelho, as cores dos meus sonhos. Ela ainda está viva? Perguntei, a voz quase sumindo. Daniel assentiu. Acredito que sim. Na clínica Recanto dos Girassóis em Campos do Jordão. É um lugar exclusivo, caríssimo, onde famílias ricas escondem seus problemas. Deixei o café com a cabeça girando. Daniel insistiu em me acompanhar até em casa, preocupado com meu estado. Por que você está me ajudando? Perguntei já no táxi. Mal me conhece. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu estudei a obra de Helena por anos, disse finalmente. Sempre senti que havia algo errado na narrativa oficial. Quando Dona Isadora me contratou para ajudar na exposição, vi a chance de descobrir a verdade. E então, te vi no museu, e foi como ver um fantasma. Chegando em casa, Daniel me ajudou a subir as escadas. Eu tremia tanto que mal conseguia andar. O que você vai fazer agora? Ele perguntou, parado na porta do meu apartamento. Olhei para os cadernos em minhas mãos. A verdade cruel revelada em páginas amareladas. Vou encontrá-la, respondi. Não era uma decisão. Era uma certeza que crescia dentro de mim como fogo. Vou encontrar minha mãe. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Liguei dizendo que estava doente, o que não era mentira. Passei a noite em claro, lendo e relendo os cadernos de Helena, decorando cada palavra, cada traço. Sua letra mudava com o tempo. Nos primeiros cadernos era firme, determinada. Depois foi ficando trêmula, errática, mas nunca perdeu a força.
As últimas entradas de 1998 eram quase ilegíveis, como se tivesse escrito sob efeito de medicação pesada. Não posso mais confiar em meus sentidos. As drogas que me dão embaralham tudo, mas sei que minha filha está lá fora. Sei que um dia ela virá me buscar. Como se minha mãe, presa em sua torre de marfim medicamentosa, soubesse que um dia eu descobriria a verdade. Meu telefone tocou. Era Daniel. Dona Isadora descobriu que os cadernos sumiram. Ele disse sem preâmbulo. Está uma loucura aqui. Ela está ameaçando demitir todo mundo. Você vai ser pego, falei preocupada. Não importa. O importante agora é você ir até a clínica, descobrir se ela está mesmo lá. Como? Não posso simplesmente aparecer e pedir para ver Helena Amaral, que supostamente está morta há 25 anos. Já pensei nisso, disse ele. A clínica permite visitas de familiares às terças e quintas. Hoje é terça. Você pode dizer que é sobrinha, que veio ver sua tia, use outro nome. Era uma ideia louca. Mas o que não era loucura naquela história toda? Vou tentar, decidi. E você? Vou continuar aqui, tentando encontrar mais informações. Há registros, documentos, talvez algo que prove legalmente o que descobrimos. Depois de desligar, fiquei olhando para meu guarda-roupa aberto, tentando decidir o que vestir para parecer alguém respeitável, alguém que poderia ser da família Amaral. O problema é que eu não tinha nada assim. Peguei emprestado um blazer de Miriam, e o único que ela tinha, comprado para uma entrevista de emprego. Combinei com minha calça menos desgastada e uma blusa de gola alta que cobria parte da cicatriz. Prendi o cabelo, coloquei os óculos que raramente usava e olhei no espelho. Não parecia alguém da elite paulistana, mas talvez pudesse passar por uma parente distante, não muito abastada. O caminho para Campos do Jordão foi longo e tenso. Peguei um ônibus intermunicipal, gastando quase todo o dinheiro que tinha guardado para emergências. Durante a viagem, ensaiei mentalmente o que diria, como me comportaria. A clínica Recanto dos Girassóis ficava afastada da cidade, cercada por um bosque de araucárias. O prédio principal parecia uma mansão antiga, com janelas grandes protegidas por grades ornamentais. Um lugar bonito para uma prisão. Na recepção, uma mulher de meia idade sorriu educadamente. Posso ajudar? Vim visitar minha tia, falei, tentando controlar o tremor na voz. Helena Amaral, a recepcionista franziu o senho, consultando o computador. Helena Amaral, temos uma paciente com esse nome, mas não consta que ela receba visitas além de Dona Isadora. Meu coração acelerou. Ela estava ali, estava viva. Sou sobrinha dela, improvisei. Sobrinha de segundo grau. Moro no exterior e estou de passagem pelo Brasil. Gostaria muito de vê-la. A mulher parecia hesitante. Precisarei verificar. As visitas para Amaral são restritas por ordem médica. Entendo, respondi. Mas seria possível fazer uma exceção? Vim de muito longe. Enquanto a recepcionista fazia uma ligação, olhei ao redor. O lugar era elegante, mais parecido com um hotel de luxo do que com uma clínica. Nas paredes, quadros de paisagens serenas. Música clássica tocava suavemente ao fundo. Um lugar perfeito para manter alguém escondido à vista de todos. Sinto muito, disse a recepcionista, desligando o telefone. A médica responsável não autorizou a visita. A paciente está em tratamento intensivo e não pode receber pessoas fora da lista aprovada. Um balde de água fria. Mas eu não tinha ido tão longe para desistir. Por favor, insisti, inclinando-me sobre o balcão. É muito importante. Só alguns minutos. Lamento, mas são as regras da clínica. Talvez se a senhora falar com Dona Isadora Amaral e pedir uma autorização. A menção do nome fez meu estômago revirar. Obrigada, disse, recuando. Vou fazer isso. Saí da recepção, mas não da propriedade. Caminhei pelos jardins, tentando formular um plano. Não podia simplesmente ir embora. Não agora que sabia que minha mãe estava ali, a poucos metros de mim. Os jardins da clínica eram extensos, com bancos espalhados sob árvores frondosas. Pacientes caminhavam acompanhados de enfermeiros ou sozinhos, dependendo de sua condição. Estudei o prédio, tentando adivinhar em qual janela poderia estar Helena. Foi então que a vi. Sentada em um banco afastado, sob um ipê amarelo, uma mulher de cabelos grisalhos desenhava em um caderno. Mesmo à distância, mesmo com os anos pesando sobre ela, reconheci o perfil. Os mesmos traços delicados que vi no autorretrato. O mesmo jeito de inclinar a cabeça ligeiramente para o lado. Aproximei-me devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando estava a poucos metros de distância, ela ergueu os olhos. Nossos olhares se encontraram. O tempo parou. Seus olhos, meus olhos, se arregalaram.
O caderno escorregou de suas mãos, caindo na grama. Não pode ser, ela sussurrou, a voz rouca de quem fala pouco. Você deu um passo em sua direção, depois outro. Suas mãos tremiam quando as estendeu em minha direção, quase tocando minha cicatriz, mas recuando no último instante como se temesse que eu desaparecesse. Lúcia? Ela perguntou, a voz mal saindo. É você mesmo? Assenti, incapaz de falar. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Eu sabia, Helena murmurou. Sabia que você viria. Vi você naquela exposição infantil, anos atrás. Era você, não era? Com a cicatriz, a mesma cicatriz do incêndio. Sim. Consegui dizer finalmente. Sou eu, sua filha. Ela cobriu a boca com as mãos, soluçando. Minha menina, minha menina. Nos abraçamos ali mesmo, no jardim daquela clínica dourada. Um abraço de 28 anos de espera. Como me encontrou? Ela perguntou, ainda segurando minhas mãos como se temesse que eu pudesse evaporar. É uma longa história, respondi. Trabalho no MASP. Vi seus cadernos, seus desenhos. O museu. Ela sorriu através das lágrimas. Claro. Era onde eu queria que você me encontrasse. O enfermeiro se aproximou, olhando com desconfiança. Está tudo bem, Sintou Amaral? Sim, Paulo. Helena respondeu, enxugando rapidamente as lágrimas. Esta é minha amiga. Ela já está de saída. O enfermeiro assentiu, mas ficou por perto, observando. Não posso ficar muito tempo, sussurrei. Não me deixaram entrar oficialmente. Ela sabe que você está aqui? Helena perguntou, seu rosto subitamente tenso. Não precisava perguntar quem era ela. Não, ainda não, mas vai descobrir logo. Helena apertou minhas mãos com força surpreendente. Você precisa ter cuidado. Isadora, ela fará qualquer coisa para manter as aparências. Qualquer coisa. Por que ela fez isso? Por que escondeu você do mundo? Por que me separou de você? Helena olhou para o chão, a dor antiga emergindo em seu rosto. Eu me apaixonei por alguém que ela não aprovava. Um professor de pintura, muito mais velho, casado. Um escândalo na visão dela. Quando descobri que estava grávida, já era tarde demais para o aborto que ela queria. Então ela esperou você nascer e... Sua voz falhou. Forjou o incêndio. Escondeu você. Me trancou aqui, disse ao mundo que eu estava morta. Mas por quê? Só por causa de um escândalo? Não é só isso. Há o dinheiro. Helena explicou, sua voz agora um sussurro urgente. Artistas mortos valem muito mais que artistas vivos. Ela vende minhas obras como descobertas póstumas. Controla tudo, as galerias, os críticos. Criou um mito ao redor do meu nome. E mitos são muito lucrativos. O enfermeiro começou a se aproximar novamente. Nosso tempo estava acabando. Vou tirar você daqui, prometi, determinada. Vou descobrir um jeito. Tenha cuidado, Helena implorou. Ela tem pessoas em todo lugar, na polícia, no judiciário, na mídia. Sempre teve. Não tenho medo dela, Helena sorriu tristemente. Devia ter. Eu não tive, e veja onde estou. Antes que o enfermeiro chegasse, abracei minha mãe mais uma vez, forte, como se pudesse compensar todos os anos perdidos em um único gesto. Volto logo, prometi. Aguente firme. Saí da clínica com o coração partido e, ao mesmo tempo, estranhamente cheio. Tinha encontrado a peça que faltava em mim. A explicação para os sonhos com cores vivas, para o chamado inexplicável que a arte sempre exerceu sobre mim. No ônibus de volta a São Paulo, liguei para Daniel. Encontrei ela, disse assim que atendeu. Está viva, conversamos. Graças a Deus, ele respirou aliviado. E agora? Precisamos tirá-la de lá. Legalmente, provar que ela está sendo mantida contra sua vontade. Não vai ser fácil, Daniel advertiu. Dona Isadora já está movendo montanhas por causa dos cadernos, chamou advogados, seguranças, está furiosa. Ela sabe que foi você? Acho que não, mas suspeita. Estou mantendo distância. Lúcia, ela também mandou te demitir. Por faltas injustificadas. Não me surpreendi. Era apenas o começo. Não importa, respondi. Preciso de sua ajuda. Precisamos encontrar provas, documentos que mostrem que o incêndio foi forjado. Já estou procurando, mas tome cuidado. Ela tem olhos por toda parte. Ao chegar em São Paulo, fui direto para casa. Precisava pensar, planejar. Mas quando cheguei ao meu pequeno apartamento, percebi imediatamente que algo errado. A porta estava entreaberta. Entrei com cautela. O lugar tinha sido revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados, minha pequena coleção de pincéis no chão. Os cadernos. Eles procuravam os cadernos. Por sorte estavam comigo, na mochila que não largava. Saí imediatamente, o coração aos pulos. Não era seguro ficar ali. Pensei em ir à polícia, mas as palavras de Helena ecoavam. Ela tem pessoas em todo lugar. Liguei para a única pessoa em quem confiava. Miriam, preciso de ajuda.
Ela me recebeu em seu pequeno apartamento sem fazer muitas perguntas. Contei tudo a ela, desde o desenho até o encontro com Helena. Miriam ouviu tudo com os olhos arregalados, inicialmente cética, depois horrorizada. Meu Deus, Lu, isso parece filme. Um filme de terror. É a minha vida, respondi olhando pela janela, verificando se não havia sido seguida. E agora não sei o que fazer. Miriam pensou por um momento. Minha prima trabalha numa ONG que ajuda mulheres vítimas de abuso. Talvez eles possam ajudar, indicar um advogado que não tenha medo de enfrentar gente rica. Era uma ideia. Uma luz no fim do túnel. Naquela noite, dormi no sofá de Miriam, os cadernos de Helena debaixo do travesseiro. Sonhei com fogo, com gritos, com uma mulher me carregando para longe das chamas. Quando acordei, meu rosto estava molhado de lágrimas. Nos dias seguintes, Daniel e eu trabalhamos incansavelmente para reunir provas. Ele havia sido demitido também, acusado de roubo de propriedade intelectual. Mas antes de sair, conseguira copiar documentos importantes, registros médicos, correspondências, até mesmo o relatório oficial do incêndio. A advogada que a prima de Miriam nos indicou, Dr. Paula Mendes, especializada em direitos humanos, ouviu nossa história com atenção profissional. Ao contrário do que eu temia, ela não nos achou loucos. Casos de internação involuntária usando diagnósticos falsos não são incomuns, ela explicou, especialmente entre famílias poderosas. A diferença aqui é a escala do crime e o tempo que se passou. Podemos ajudar minha mãe? Perguntei, esperançosa. Podemos tentar. Precisaremos de uma avaliação psiquiátrica independente, provas do internamento forçado e, claro, documentos que comprovem o parentesco entre vocês. É uma batalha difícil, Lúcia. A família Amaral tem muito poder. Mas não é impossível, insistiu. Paula sorriu, determinada. Não, não é impossível. Iniciamos o processo legal com todos os cuidados para evitar vazamentos à imprensa. Mas Dona Isadora era poderosa demais, tinha conexões demais. De alguma forma, descobriu nossos movimentos. Uma semana após nossa primeira reunião com a advogada, fui abordada na rua por um homem de terno. Senhorita Lúcia Silva? Ele perguntou formalmente. Sim. Dona Isadora Amaral gostaria de conversar com a senhorita. Um calafrio percorreu minha espinha. Não tenho nada para falar com ela. O homem sorriu, sem humor. Ela insiste. É do seu interesse ouvir o que ela tem a dizer. Entrei no carro preto relutantemente, mensageando Daniel discretamente para avisar onde estava indo. O veículo me levou até uma mansão imponente no Jardim Europa, com muros altos e um portão de ferro trabalhado. A casa era como um museu. Obras de arte por toda parte. Muitas delas percebi com um aperto no coração, pintadas por Helena. Fui conduzida a uma sala de estar, onde Dona Isadora esperava, sentada em uma poltrona de couro, como uma rainha em seu trono. Lúcia Silva, ela disse, pronunciando meu nome como se fosse algo desagradável. Ou devo dizer Lúcia Amaral? É assim que você se chama agora. Mantive-me em silêncio, sustentando seu olhar. Sente-se, ela indicou a poltrona à sua frente. Temos muito a conversar. Sentei-me na beirada da poltrona, tensa, pronta para levantar a qualquer momento. O que quer de mim? Perguntei diretamente. Não, querida. A pergunta é, o que você quer de mim? Dona Isadora sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Dinheiro? É isso? Quanto? Senti como se tivesse levado um tapa. Não quero seu dinheiro, quero minha mãe livre. Ela riu, um som curto e seco. Sua mãe? Helena não é sua mãe. É apenas uma mulher perturbada que teve um colapso psicótico após perder um bebê. Inventou que você era sua filha depois de ver sua foto em algum jornal ou revista. Isso é mentira. É? Você tem provas? DNA? Certidão de nascimento autêntica? Meu silêncio foi sua resposta. Os documentos que encontramos eram cópias, não originais. Ainda não tínhamos feito o teste de DNA. Foi o que pensei. Ela continuou. Sabe o que vai acontecer se você continuar com esse processo ridículo? Você será exposta como uma oportunista, uma faxineira desequilibrada tentando se passar por herdeira de uma família tradicional. Pense no que isso fará com sua vida, com sua reputação. Não tenho nada a perder, respondi, encontrando força em algum lugar dentro de mim. Já me tiraram tudo. Os olhos de Dona Isadora se estreitaram. Todo mundo tem algo a perder, querida. Seu emprego, seus amigos, sua liberdade até. A ameaça pairou no ar entre nós. Por que está fazendo isso? Perguntei. Por que escondeu Helena todos esses anos? Por que me separou dela? Dona Isadora se levantou, caminhando até uma tela pendurada na parede. Uma obra de Helena, mostrando uma mulher com o rosto parcialmente na sombra. Você acha que entende a arte?
Ela perguntou sem olhar para mim. Acha que entende o valor? Entendo o suficiente. Não, não entende. Ela se virou seu rosto uma máscara de desprezo. Helena era meu maior investimento. Criei ela, eduquei ela, dei a ela os melhores professores, as melhores oportunidades, tudo para que ela se tornasse a artista que eu sabia que poderia ser. E então, sua voz endureceu. Ela jogou tudo fora por causa de um caso sórdido com aquele professor. Ela se apaixonou, corrigi. Ela se jogou na lama. Dona Isadora elevou a voz, perdendo a compostura pela primeira vez. Engravidou como uma qualquer. Ameaçou nosso nome, nossa reputação. Eu não podia permitir. Então decidiu matar sua própria filha, aos olhos do mundo. Um sorriso cruel se formou nos lábios finos de Dona Isadora. Morta, ela valia mais. Muito mais. O mito da artista trágica, o potencial não realizado. Isso vende, querida. Vende muito. A frieza calculista me chocou. E quanto a mim, por que me separar dela? Você queria mesmo que eu reconhecesse como neta uma bastarda com o rosto queimado? Ela perguntou, o veneno pingando de cada palavra. Olhe para você. Acha que tem lugar na família Amaral? Suas palavras cortaram fundo, atingindo inseguranças antigas, feridas que nunca cicatrizaram completamente. Por um instante, fui novamente aquela menina do orfanato, emperrada, indesejada. Mas então pensei em Helena, em seu olhar quando me viu no jardim da clínica, em como suas mãos, mesmo trêmulas, eram fortes quando seguraram as minhas. Levantei-me, encarando Dona Isadora nos olhos. Não quero lugar na sua família. Quero minha mãe de volta. E vou conseguir, não importa quanto tempo leve, não importa o que você faça. Você não tem ideia contra quem está lutando, menina, ela sibilou. Não, você não tem ideia, retruquei, surpresa com minha própria coragem. Porque você nunca lutou por amor, só por dinheiro e status. Saí daquela casa carregando o peso das ameaças de Dona Isadora, mas também uma determinação renovada. Ela havia mostrado suas cartas, revelado sua crueldade sem máscaras. Agora eu sabia exatamente contra o que estava lutando, e não estava sozinha na luta. As semanas seguintes foram um turbilhão. Dr. Paula conseguiu uma ordem judicial para que Helena fosse avaliada por um psiquiatra independente. Dona Isadora tentou bloquear, mas a publicidade do caso, que acabara vazando para a imprensa, tornava difícil para ela usar suas táticas habituais nos bastidores. O relatório do psiquiatra foi conclusivo. Helena Amaral não apresentava nenhum transtorno que justificasse internação involuntária prolongada. Havia sinais claros de que fora medicada excessivamente ao longo dos anos para mantê-la dócil e confusa. Conseguimos também uma ordem para realizar um teste de DNA, que confirmou o que eu já sabia no coração. Helena era minha mãe biológica. A derradeira peça do quebra-cabeça veio de um lugar inesperado. Daniel, vasculhando antigos arquivos de jornais, encontrou um fotógrafo aposentado que cobriu o suposto incêndio em 1990. O homem, agora idoso, guardava negativos que nunca foram publicados. Imagens que mostravam inconsistências na cena, sugerindo que o fogo fora localizado apenas em uma parte do ateliê, sem vítimas reais. Armados com todas essas provas, fomos ao tribunal. Dona Isadora apareceu com um exército de advogados caros, todos argumentando tecnicalidades legais, prazos prescricionais, questionando a sanidade de Helena e minha motivação financeira. Foi nesse tribunal que a vi pela segunda vez. Helena entrou acompanhada de uma enfermeira e de Dr. Paula. Estava mais magra do que no jardim da clínica, mais pálida, mas seus olhos, meus olhos, brilhavam com uma intensidade que anos de medicação não conseguiram apagar. Quando o juiz permitiu que ela falasse, sua voz, inicialmente fraca, foi ganhando força. Por 25 anos, ela disse. Vivi como uma morta-viva. Pintando em cativeiro, drogas controlando meus pensamentos, minha filha roubada de mim. Tudo para que Isadora Amaral pudesse vender minhas obras como relíquias póstumas de uma artista trágica. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, críticos de arte, curiosos, todos atraídos pelo escândalo que abalava o mundo artístico brasileiro. Não quero vingança, Helena continuou. Quero apenas minha liberdade. E minha filha de volta. Seus olhos encontraram os meus na plateia. Um momento de conexão pura, além das palavras. Quando foi minha vez de testemunhar, subi ao banco com as pernas tremendo. Olhei diretamente para Dona Isadora, sentada impassível entre os advogados. Por anos, comecei. Cresci acreditando que não merecia amor, que minha cicatriz me tornava indigna de criar ou apreciar beleza.
Agora sei que essas eram mentiras plantadas para me manter no meu lugar, invisível, emperrada. A palavra saiu amarga da minha boca. Mostrei ao tribunal os cadernos, as fotografias, os documentos. Eu não sou sua vergonha, disse diretamente para Dona Isadora, repetindo as palavras que ensaiara tantas vezes na mente. Eu sou seu espelho, o reflexo da sua crueldade, da sua ganância. Tirei da bolsa um pequeno quadro embrulhado em pano. Era uma réplica da tela Autoabandono de Helena, que Daniel havia conseguido para mim. Esta obra, expliquei, mostrando ao juiz, foi pintada em cativeiro. Mostra rostos idênticos derretendo, mãe e filha separadas à força. Não é apenas arte, é um grito de socorro. Os olhos de Dona Isadora finalmente demonstraram emoção, raiva, pura e cristalina. O julgamento durou 3 dias, testemunhas foram ouvidas, especialistas debateram, documentos foram analisados. No fim, a sentença veio. Helena Amaral seria imediatamente liberada da clínica. Dona Isadora enfrentaria processos criminais por falsificação de documentos, cárcere privado e fraude. Quando saímos do tribunal, uma multidão de repórteres nos esperava. Helena, segurando minha mão com força, enfrentou as câmeras pela primeira vez em 25 anos. Só quero recuperar o tempo perdido com minha filha, ela disse simplesmente, quando perguntaram sobre seus planos. Aquela noite, Helena dormiu no pequeno apartamento de Miriam, onde eu ainda estava hospedada. Sentadas na cama improvisada, passamos horas apenas conversando, preenchendo as lacunas de nossas vidas separadas. Ela pode ainda tentar algo, Helena advertiu, o medo de tantos anos ainda visível em seus olhos. Isadora não aceita derrotas. Não estamos mais sozinhas, respondi segurando suas mãos. Temos pessoas do nosso lado agora. E a verdade? Naquela noite, pela primeira vez desde que me lembrava, dormi sem pesadelos. 6 meses se passaram. Helena e eu alugamos um pequeno apartamento no Bexiga, onde montamos um ateliê improvisado. Com a ajuda de Dr. Paula, iniciamos um processo para recuperar parte do patrimônio artístico de Helena que Dona Isadora havia comercializado fraudulentamente. O caso se tornou um escândalo nacional. Documentários, reportagens especiais, livros, todos querendo contar a história da artista ressuscitada e sua filha. Recusamos a maioria dos pedidos. Nossa história pertencia a nós, não ao mundo. Helena voltou a pintar, agora livre de medicações e imposições. Suas novas obras explodiam em cores vibrantes, com uma vitalidade que as antigas pintadas em cativeiro não podiam ter. E eu finalmente peguei num pincel. Sem medo, sem vergonha. Helena me ensinava pacientemente, sem pressa. A arte não tem tempo, ela dizia. É um rio que corre dentro de nós, esperando para ser liberado. Numa tarde de domingo, estávamos no ateliê. Eu tentava retratar um vaso de flores, sem muito sucesso. Helena observava, intervindo ocasionalmente com uma dica gentil. Mãe, chamei, a palavra ainda nova na minha boca, doce como mel. Posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Como você aguentou todos esses anos? Como não perdeu a esperança? Helena ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para o céu de São Paulo. As cores, ela respondeu finalmente. Mesmo nos piores dias, mesmo com as drogas que ela me obrigava a tomar, eu ainda via cores. E nas cores eu via você. Ela se aproximou, tocando suavemente minha cicatriz, um gesto que, vindo dela, nunca me incomodava. Pintava você nos meus sonhos. Sua cicatriz era minha marca, minha assinatura secreta. A prova de que você existia, de que não estava louca. Seus dedos manchados de tinta azul descansaram em meu rosto. Agora pinte, ela sorriu. Pinte para mim, pinte para você. Pinte porque é seu direito. E eu pintei. Traços inseguros no início que foram ganhando confiança. Cores que explodiam na tela como lágrimas represadas por anos. 3 meses depois, realizamos nossa primeira exposição conjunta no Espaço Cultural Alternativo. Ressurgência foi o nome que demos. Não era o MASP, não era uma grande galeria, mas era nosso. Minhas obras, cruas e emotivas, ao lado das de Helena, maduras e poderosas. Mãe e filha, lado a lado, preenchendo com cor o vazio que nos separou por tanto tempo. No centro da exposição, uma obra colaborativa, um grande mural, onde pintamos juntas, aplicando tinta diretamente sobre moldes das nossas cicatrizes, a dela interna e invisível, a minha exposta ao mundo em meu rosto. Marcas era o título simples. A exposição atraiu a atenção da mídia, críticos curiosos, mas o mais importante veio depois. Um convite para conduzir oficinas de arte num abrigo para meninas em situação de vulnerabilidade. Lá, Helena e eu encontramos um propósito maior. Ensinar aquelas meninas, muitas com histórias de abandono como a minha,
que a arte pode ser uma forma de cura, de expressão, de liberdade. Numa dessas oficinas, uma menina de uns 10 anos com uma queimadura no braço que tentava esconder se aproximou de mim timidamente. Isso dói? Ela perguntou, apontando para minha cicatriz. Não mais, respondi honestamente. Agora é só uma parte da minha história. Como essa sua. Toquei suavemente seu braço. É parte da sua. Peguei um pincel e coloquei em sua mão. Às vezes, o amor que precisamos é o que desenterra sonhos do passado para desenhar o futuro. Repeti as palavras que Helena me dissera um dia. Pinte sua história. Ela é só sua. A menina sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. E começou a pintar. Naquele momento, observando-a com Helena ao meu lado, entendi que nossa história não havia terminado no tribunal, na exposição ou mesmo no reencontro no jardim da clínica. Nossa história continuava a cada pincelada, a cada cor misturada, a cada cicatriz transformada em arte. Porque algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas podem, com tempo e amor, tornar-se as partes mais bonitas e mais fortes de quem somos.